Deus, nosso Pai misericordioso, assim agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de aqui estarmos nesse processo de desenvolvimento e aprimoramento, caminhando cada vez mais com conhecimento, com perseverança e com um olhar cada vez mais amplo, diante das oportunidades e das informações que a doutrina espírita vem nos trazer, para que o nosso olhar, o nosso sentir, o nosso pensar seja cada vez mais iluminado por um entendimento, por uma consciência ampla da nossa realidade espiritual, da nossa relação material, para que possamos cada vez mais buscar um estado de maior aprimoramento e estado de ser. Que os bons espíritos que conosco sempre nos encaminham, os bons sentimentos, os bons entendimentos, possam estar conosco hoje e sempre. E que possamos nós, através da nossa vontade, do nosso exercer, através da ação, nos instruirmos e praticarmos todos os valores, todas as situações importantes e eventos da nossa existência para contribuir para uma prática, para uma vivência cada vez mais espiritualizada. Obrigado, Senhor, que possamos dar início a mais uma oportunidade, a mais um momento que nós estamos nos presenteando nessa noite de hoje, nesse domingo. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Vamos, então, dar início ao tema, hoje com o Sandro, e o tema é família. Boa noite. Encontro tão pouco o Washington e a gente começou praticamente junto aqui, né, Washington? Quase 40 anos atrás, né? Impressionante, né? Como o tempo passa e a gente vai formando famílias, né? Conhecimentos, a gente vai tendo relações, as pessoas se afastam, voltam. O importante é que quando a gente reencontra, quando a gente se vê, né? Que a gente possa ter boas recordações. Então, por isso que eu acho extremamente importante, e o Espiritismo nos chama atenção a isso, né? Para que a gente possa seguir a nossa caminhada, sempre de cabeça erguida e colocando à frente o Evangelho de Cristo. Eu acho que a Magui sempre fala comigo, né? Se a gente colocar sempre o Evangelho à frente, até em um estudo, a gente não erra quase nunca. Né? A gente não erra nunca, né? Porque o Evangelho é o que a gente precisa, principalmente nos dias de hoje. Antes da gente entrar no assunto propriamente dito, eu queria falar uma coisa, duas coisas, né? A primeira é que na semana passada, semana retrasada, eu estava em São Paulo e aí eu assisti 5 ou 6 estudos online, que a gente recebe muitos convites. E nesses estudos online que eu assisti, todos espíritas, eu vou usar o termo kardecista, porque eram casas espíritas kardecistas, né? Eu não gosto de usar o kardecista, mas vocês vão entender já por quê. E de todos esses estudos que eu vi, apenas um palestrante citou Kardec. Nenhum dos outros palestrantes citaram Allan Kardec em seus estudos. Alguns temas, né, mirabolantes. E aí, por coincidência, eu estava assistindo a palestra do Rogério, até mandei para ele um recado, e ele tocou nesse assunto, na necessidade de se reforçar Kardec. A gente está precisando muito divulgar Kardec, estudar Kardec, ler Kardec, fazer com que as pessoas conheçam. A gente pode ler qualquer coisa. Muita gente pergunta, Sandro, o que você acha desse livro? Posso ler? Pode. A gente pode ler qualquer coisa, qualquer obra, desde que a gente tenha base para entendimento. Se a gente não tem o conhecimento necessário, que a gente tenha em casa o livro e, na dúvida, que a gente abra, procure e leia. Estude, busque as respostas. Outra coisa que eu queria falar com vocês
também nesse sentido de Kardec, é que eu escutei uma palestra de um palestrante renomado, naturalmente não vou citar o nome, e ele fez uma citação que me chamou muita atenção. Por quê? Porque 2 dias antes eu tinha feito uma palestra, isso foi na semana passada, e eu tinha estudado o mesmo ponto do qual ele tocou. Foi tocado por ele. E é um palestrante muito renomado, né? Tem muitos seguidores. E eu estudei e fiz o estudo, e eu, antes de fazer um outro estudo, só que presencial, na semana passada, eu digitei o tema, né? Faltavam 10 minutos mais ou menos para eu tinha marcado de pegar a minha mãe, e faltavam mais ou menos 10 minutos para pegá-la, e eu digitei o tema e apareceu o vídeo dele. E eu cliquei, era um vídeo de 5 minutos, exatamente sobre o tema. E eu cliquei. E ele falou exatamente o contrário do que eu tinha dito. E ele ainda disse que estava repetindo as palavras de Kardec. E aí eu fiquei preocupado e espantado. Porque eu falei, bom, se ele está falando isso, eu estou errado. E eu já tinha feito 2 palestras com o mesmo tema nessa semana que passou e tinha feito a mesma citação. Aí eu corri, peguei o Evangelho, li, reli e continuo achando que eu estou correto. E quando eu entrei no carro, por mais incrível que pareça, nesse mesmo dia, 15 minutos depois, fui pegar a minha mãe. A pergunta que minha mãe fez para mim, Sandro, você fez essa citação assim, 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 é isso mesmo? A mesma citação que eu tinha acabado de ver. Então vejam vocês que nada acontece por acaso. Talvez outras pessoas tivessem a mesma dúvida. O que eu fiz? Eu peguei o Evangelho, dei para ela ler, falei, leia esse trecho aqui e tire sua conclusão. O que você acha? Aí ela leu, e aí eu contei o que tinha acontecido, porque inclusive eu mandei um recado para esse rapaz, para essa pessoa, né, fazendo a citação do Evangelho que estava contrário ao que ele estava dizendo. O que eu quero dizer isso com vocês? Eu comecei dizendo da necessidade da gente estudar Kardec, da necessidade da gente ler e divulgar Kardec, que é a base da doutrina espírita. É a base da doutrina. Espiritismo sem Kardec não é espiritismo. Podemos chamar de outra coisa. Nada contra. Existem milhões de religiões aí. E eu sempre digo que religião não vai nos salvar. O que vai nos salvar é a nossa atitude, é sermos bons, corretos, honestos, trabalhadores. Então o que eu quero dizer a vocês com isso é que a gente precisa, de qualquer maneira, após um estudo, se a gente viu alguma coisa, se algo nos chamou a atenção, se tem uma interrogação, se ficou uma dúvida, se você não concorda com aquilo que o orador, o palestrante ou aquele ser que está aqui trazendo aquilo que ele estudou para vocês, busquem, abram o livro, porque a gente pode se equivocar. Nas coisas mais simples. Mudar um sim e um não, pronto. Então a gente precisa entender isso aqui. A base é fundamental para que a gente entenda o sentido da vida. Não adianta a gente vir para a casa espírita esperando receber a cura milagrosa que vem do céu. Não é assim que funciona. Se a gente não entender o mecanismo, a gente não atinge aquilo que a gente quer. Por isso que é tão importante a gente divulgar, estudar e levar as outras pessoas à necessidade. Se a pessoa não tem tempo de estudar, de se aprofundar, Livro dos Espíritos. Os outros livros saíram dali. Então ali tem a base. Leia a pergunta, entenda a pergunta. Não entendeu a pergunta? Releia. Só passe para a resposta após o entendimento da questão. E aí a gente vai, com certeza, conseguir entender tudo que vem depois. Certo? Então, esse é o recadinho que eu gostaria de dar e que eu tenho dado em todos os estudos, porque ocorreu comigo e eu acho importante a gente repassar isso.
Outra coisa, eu queria dar os parabéns a vocês, né? Eu acredito que muitos aí devem ter lutado arduamente com um cobertor, uma cama ou um sofá, né? Para poder estar aqui, né? Porque hoje o dia, quem não dormiu de tarde, né? Devia estar com vontade de dormir agora à noite, né? Mas enfim, vamos falar de família. Escola de almas. Fato tão preocupante, né? Muita gente fala que família é uma instituição falida, que os jovens estão perdidos, né? Que a humanidade não tem solução. Mas a doutrina espírita nos ensina, o Evangelho nos traz que nós não estamos à deriva. Deus está à frente. Existem espíritos que trabalham pela obra, pela continuidade. Então, tudo está seguindo o caminho que deve ser seguido. Então, a gente não tem que se desesperar. Naturalmente que nós precisamos nos aplumar. Nós precisamos sempre ter à frente o entendimento correto para que a gente consiga colocar em ação aquilo que é necessário para que possamos educar aquelas almas que são colocadas sobre nossa responsabilidade, o que é muito importante. Se eu perguntar a cada um de vocês aqui o que é família, a gente vai ter aqui opiniões diversas. Eu vou passar um videozinho, é curto, tá? Tem 3 minutos, 4 minutos. São 2 vídeos, mas a gente vai conversar no intervalo sobre o que é família. E depois a gente vai continuar e entrar na doutrina espírita. Bom, por que eu quis trazer esse vídeo com diversas opiniões? E a gente ali viaja, porque tem pessoas que dizem que família é só ela, o marido e o filho, ela e a filha, enfim. A gente tem uma série de visões diferentes do que é família, todas família material, né? Aquele ciclo, aquele grupo familiar aqui. Então eu trouxe aqui um slide que pode chamar nossa atenção. Não sei se daí os que estão mais atrás, não sei se conseguem ver, mas eu vou descrever para vocês, né? Aqui, um homem e uma mulher. Aqui o homem e a mulher, um carrinho de bebê, 2 crianças, um cachorro. Tudo família. Aqui um homem e uma mulher, um carrinho de criança, um cachorro, um casal, homem e mulher, um nenenzinho, a mulher está grávida. No slide de baixo, nós temos 2 mulheres. 2 mulheres e a família constituída, assim como a de cima. 2 mulheres, um bebezinho. 2 mulheres, uma grávida. No slide de baixo, nós temos 2 homens. 2 homens e a família constituída. E aqui 2 homens e ali uma representação de um homem grávido. Naturalmente que alguém está esperando aquele neném. Aqui a família é uma mulher sozinha, um homem sozinho, né? A mulher com a filha, a mulher com o filho, um homem com a menina, um homem com o menino, enfim. Essa é a nossa realidade de família. E não cabe aqui, entre nós, nenhum tipo de julgamento. Se a gente concorda ou não concorda, não importa. O que nós temos que ter pela opção de cada um é respeito. Então, é daqui que a gente tem que começar. Entender que em cada núcleo desse aqui, o importante é que exista amor. A intenção é que vai contar. Então, vamos colocar o preconceito de lado, para quem os tem, e pensar no núcleo familiar, independente da opção sexual daquele ser. Se aquele ser está preparado para criar, doar, encaminhar um ser que para ele chega, seja pela via que for, ele está pronto para constituir e cumprir aquilo que Deus determinou.
Então, a importância da família. Um homem e uma mulher, com 2 crianças, tendo amor, família. E assim progressivamente em todos os núcleos, tá? Bom, esse vídeo já traz para a gente uma visão mais profunda do que é a família, diferente do primeiro vídeo, né? Que fala basicamente da família, pai e mãe. No final, uma mulher faz um comentário sobre uma família, né, com um pai gay, e aí ela faz um comentário no primeiro vídeo. E nesse vídeo a gente viu que todos eles falam do amor, da necessidade do amor para a constituição da família. Então é isso que a doutrina espírita nos traz e nos ensina. Todos os estudos que vocês vão ver na doutrina espírita, eles vão passar pelo amor ao próximo. Porque é isso que vai nos impulsionar a continuar a caminhada, a nossa evolução. Quando nós morremos e chegamos na pátria espiritual, a gente leva daqui todos os nossos problemas. A gente leva nossas paixões, nossos vícios, nossas alegrias, nossas tristezas, nossos confrontos, nossas lutas. E quando a gente chega na espiritualidade, tudo isso vem à tona. A gente estava até conversando ali atrás exatamente sobre isso. Imaginem vocês quando a gente precisar nos confrontarmos, estarmos frente a frente com nossos problemas, sem poder nos esconder. Porque a nossa consciência é que julga. Não existe um juiz. Então isso vai acontecer na espiritualidade. Nós vamos rever tudo o que aconteceu. Nós vamos ver as nossas mágoas, dores, nossos amigos, nossos inimigos. E depois de um tempo, depois de um despertamento, nós vamos fazer o quê? Vamos planejar o nosso retorno. Vai chegar um momento que a gente vai ouvir, a gente vai sentir um impulso. E aí chegou aquele momento. A gente precisa planejar. A gente precisa ter uma família para nos receber. Um ventre para a gente ser gerado. E às vezes esse ventre que vai nos gerar, como a gente viu aqui o exemplo, não é o mesmo que vai nos criar. E nem por isso seremos abandonados. Uma instituição pode ser uma família. E depois dessa luta na erraticidade, na espiritualidade, a gente consegue formatar uma nova vida. Um retorno, uma nova encarnação. E aí a gente vem num núcleo familiar, muitas vezes, problemático. Pai, mãe, irmãos. Normalmente os problemas estão mais próximos do núcleo principal. Os nossos desafetos, as nossas dificuldades. Analisem aí se não é assim que é feita a nossa vida. Se não é assim como foi com nossa mãe, com nosso pai, com nossos tios. Se não tiveram dificuldade de relação. Todo mundo tem um parente difícil. O que a gente tem que ter cuidado é que para esse parente difícil, para que esse parente difícil não sejamos nós. Porque como dizia Chico lá atrás, se a gente acha que faz esforço para aturar muita gente, tem muita gente que faz esforço para nos aturar. Muito. Então a gente tem que ter isso em mente. Essa escola de alma chamada família é o principal núcleo, é o pontapé inicial quando a gente chega no planeta. Ali nós recebemos todas as informações necessárias para viver aonde? Numa sociedade. Em doses homeopáticas, a gente vai recebendo naquele núcleo familiar tudo o que é necessário para a gente crescer, para a gente se desenvolver. Como é que eu vou conseguir respeitar um ser mais velho, um idoso,
se no meu núcleo familiar eu nunca fui ensinado a ter esse respeito? Então vejam vocês a importância do núcleo familiar. E quando eu falo núcleo familiar, não é o núcleo familiar tradicional, pai, mãe, filhos. Pode ser uma instituição, como eu disse antes. Então nós precisamos colocar de lado o preconceito e olhar de forma mais clara o momento que a gente vive. Aliás, nós já vivemos esse momento há muito tempo. Essa transformação já existe há muito tempo. Esses núcleos familiares, eles já existem há muito tempo. Por isso é tão importante a gente colocar o preconceito de lado. E isso ainda não foi feito. É por isso que a gente atravessa momentos tão, conturbados, como é o momento que a gente atravessa na atualidade. Porque nós precisamos ter esse olhar. Na questão 775 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E eles respondem: uma recrudescência do egoísmo. Aí eu coloquei crescer e aumentar para a gente saber o que é recrudescência. Ou seja, aumentaria substancialmente o egoísmo. Por quê? Porque nós não teríamos a referência da divisão. As coisas mais simples a gente aprende em família. Quando chegam, eu, por exemplo, vou falar por mim, tá? Eu sempre fui muito egoísta. No sentido de, até hoje eu tenho um pouco disso, tá? Se eu peço uma coisa para beber, eu peço para mim. Eu não quero repartir. Se a outra pessoa pedir para ela bebe o dela, eu bebo o meu. Eu sempre fui assim. Só que depois que a gente tem filho, isso muda. Porque eu boto o meu, e aí o meu filho mete a mão, pega, bebe tudo, porque eu não bebo bebida alcoólica, eu estou sempre bebendo suco ou alguma coisa assim, e eu não posso falar nada. A minha esposa é exatamente assim. Se eu for a algum lugar, eu peço uma sobremesa, você quer? Não. E aí eu estou comendo, ela pede para provar e gosta e come a sobremesa. Terrível. Chegou ao ponto de eu descobrir uma sobremesa ali no sorvete, aquele sorvete, esse sorvete nosso de Freiburg, né? Eu ia muito lá, ela hoje é intolerante a leite e tal, ela não toma mais, graças a Deus, né? Que ela já não pede mais o meu sorvete. E aí uma vez eu fui lá e descobri um sorvete com uvas italianas, alguma coisa assim, eu esqueci o nome do sorvete, e ela detestava. Então toda vez que eu ia com ela, eu só pedia esse. Que aí eu sabia que ela não ia me pedir o sorvete. Para vocês verem o meu egoísmo, a que ponto chega o meu egoísmo, né? Mas eu quero dar esse exemplo por quê? Porque dessa maneira a gente começa a burilar esses sentimentos negativos. Aonde que eu comecei a burilar meus sentimentos? Aonde que eu comecei a aprender que eu preciso dividir? Quando meu filho nasceu. Na família. Então vejam como são as coisas. Detalhes pequenos e assim outros milhões de coisas. Eu posso citar aqui zilhões de exemplos. Né? Meu pai era extremamente chato com carro. Né? Quando a gente começou a dirigir, né? Que eu sou filho único do primeiro casamento, tenho mais 2 irmãos do segundo casamento. Por isso que eu chamo a Magui de segunda mãe, aquela é minha primeira lá no fundo. Então, quando a gente começou a dirigir, meu pai ficava maluco. Só que ele teve que se acostumar, porque meu pai era muito chato. E os filhos não eram. Então a gente largava tudo sujo e tal. Então ele começou a se adaptar a ponto de, hoje, ele não liga mais. Hoje o carro dele faz barulho, fica batendo, ele já não esquenta mais. Então aonde ele aprendeu?
no núcleo familiar. E assim a nossa vida inteira. Quantas pessoas cuidam de irmãos? Se dedicam a um irmão, a uma pessoa doente em casa? Quantas pessoas foram maltratadas por pai ou por mãe e no final da vida cuidam do pai e da mãe? Então, além de toda essa troca de experiência, para a gente deixar de lado o egoísmo, o núcleo familiar, a gente aprende o significado do amor. Na questão 204 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: desde que tivemos muitas existências, o parentesco remonta às anteriores? A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos laços que remontam às existências anteriores. Disso decorrem frequentemente as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que lhe parecem estranhos. Existem dois tipos de família: espiritual e material. E o Evangelho segundo o Espiritismo, aqui eu até coloquei uma referência, o capítulo 4, item 18, no meu Evangelho, é a página 67, para ler para vocês um trecho que é extremamente interessante e vai poder nos situar. Kardec diz: os espíritos formam no espaço grupos ou famílias, unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações. Esses grupos são formados no espaço. A encarnação só os separa momentaneamente, pois que, uma vez retornando à erraticidade, eles se reencontram como amigos na volta de uma viagem. Muitas vezes eles seguem juntos na encarnação, reunindo-se numa mesma família ou no mesmo círculo, e trabalham juntos para o seu progresso comum. Se uns então estão encarnados e outros não, continuarão unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que estão cativos, os mais adiantados procurando fazer progredir os retardatários. Após cada existência, terão dado um passo na senda da perfeição. Vejam a importância deste núcleo e de podermos ter construções sólidas dentro do nosso grupo familiar. Se a gente tem entre nós, dentro da família, dificuldade de relação com um parente, e aí quando eu digo parente mais próximo, Porque às vezes a gente tem parentes distantes que a gente não tem muito contato. A gente pode até não se cruzar, não gostar muito, mas aquele parente mais próximo, um irmão, um primo que às vezes mora no mesmo círculo ali, muitas famílias moram no espaço unidos, e isso também já é previsto. Aquele espírito, aquele ser de difícil relação, é o ser que nós precisamos nos aproximar mais. Porque ali nós temos um problema. Ali nós precisamos dar a nossa atenção. Agora, eu sempre falo para algumas pessoas, tudo tem um limite. E a gente tem que saber esse limite de não interferir no livre-arbítrio do outro. Isso é muito importante. Se a outra pessoa não quer, se a outra pessoa não deseja, nós não podemos interferir na sua vontade. O que vai contar aí é o quê? É o exemplo. É dessa maneira que nós vamos conseguir nos reunir. Papel da família. Bezerra de Menezes diz: aproximar a criança dos serviços de evangelização propiciará a formação espiritual. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 582. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda
do bem. E esse aqui é o que eu mais gosto. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Santo Agostinho está no capítulo 14, item 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Está errado ali, tem um S a mais. Então vejam a nossa responsabilidade perante os seres que nos chegam. E aqui ele fala exclusivamente de filho, mas essa responsabilidade é com todos os seres que nos cercam. Que fizeste do filho confiado à vossa guarda. Já pensou se a gente chega na espiritualidade? Ontem eu até fiz um questionamento ao Rogério. E a gente não dá importância àquele ser que chega ao nosso núcleo familiar, a gente o abandona. E quando a gente chega na espiritualidade, seremos questionados? E aí? Como é que a gente fica? O que responderemos? Que a nossa consciência ela não vai se esconder. Se nós fizermos todo o possível, isso está no Livro dos Espíritos, todo o possível para encaminhar bem, para dar a educação necessária, evangelizamos, colocamos o ser em contato com Deus, com o Evangelho, e a uma certa idade ele escolheu outro caminho, nós fizemos a nossa parte. E é aí que está a questão que eu falei com vocês, que nós precisamos respeitar, até certo ponto, o livre-arbítrio, o espírito. Nós não conseguimos viver a vida do próximo. Nós não podemos interferir. Nós podemos aconselhar. E se aquela relação não é possível, se ele não quer nos escutar, nós temos que recuar. Pelo bom convívio. A família educa, a escola ensina. Isso aqui, hoje em dia, é muito difícil. Com a chegada da tecnologia, as famílias têm tido extrema dificuldade em educar os filhos. Extrema dificuldade. Porque nós não estamos preparados para tanta tecnologia. Nós não sabemos usar o que a gente tem na mão. E muitas vezes nós estragamos os filhos. Às vezes a criança, quantos lugares eu vou que os pais, para poder ficar quieto, botam um celular ou um tablet na mão da criança, às vezes com 3, 4 anos de idade. Está sentada ali na cadeirinha com um negócio na mão. E aí depois de um tempo vai tentar corrigir. Como você vai conseguir corrigir? Se você já estragou o ser. As crianças hoje não se frustram mais. Os pais têm medo de dizer não. E aí a criança cresce, quando chega a uma certa idade na juventude, começa a namorar, a namorada larga, ele quer se matar. Porque ele não está acostumado a receber não, a receber negativas. Aquilo causa uma dor profunda, ele não está preparado para isso. Então veja a nossa responsabilidade. Em casa a criança aprende: bom dia, boa tarde, desculpe, com licença, por favor, obrigado, honestidade, pontualidade, solidariedade e respeito. Esse respeito aqui, ó, é através de exemplos. Não adianta bater papo e não adianta querer explicar sem exemplificar. Sobre isso aqui, a gente fala pouco, mas a gente tem que fazer, colocar em prática. O filho tem que ver que você se preocupa com o próximo. O filho tem que ver que se você está dentro de um ônibus ou está numa fila de mercado e chega um idoso, você sai e deixa ele entrar. Porque se ele não tiver esse exemplo dentro de casa, ele não fará na rua.
E a escola vai ensinar português, matemática, química, física, vai até reforçar esses ensinamentos. Mas o mais importante é que a criança seja educada dentro do lar. Quando ela vai para a escola, ela tem que estar educada. Eu quero fazer uma outra leitura para vocês, que a gente já está com o tempo quase se esgotando. Santo Agostinho fala no Evangelho que há duas espécies de família: as famílias por laços espirituais e a família por laços corporais. As primeiras, que são duradouras, elas se fortificam durante a encarnação e se fortificam na espiritualidade. E aquelas famílias, aquelas relações que são criadas unicamente através da aparência, do sexo, essas passam. Elas não perduram. Mas quando ele diz que essas relações eles passam, nós temos que ter cuidado, porque toda relação cria vínculos. E com certeza, dependendo da nossa atitude, nós vamos criar vínculos com esses seres que estamos nos relacionando durante a nossa caminhada. Muitas vezes gerando débitos que teremos que voltar, pagar, através de uma expiação, talvez. Porque a expiação é quando a gente comete um erro e a gente precisa corrigir esse erro, pagar. A prova é quando nós precisamos provar que estamos capazes de passar por aquele problema, de superar para continuar a nossa caminhada. É como o colégio: quero mudar de ano, faço prova. Não passei na prova, continuo. Passei na prova e eu estou pronto para a próxima. Então, se a gente comete erro, e toda relação tem erro, a gente tem que ter muito cuidado com tudo aquilo que chega. Outra informação importante que Santo Agostinho nos traz, ele diz o seguinte: olha, Deus não faz as provas superiores. Vejam bem, muitos espíritas têm uma ideia distorcida disso aqui. Deus não faz as provas superiores às forças daquele que as pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Vamos analisar bem essa frase. Muitas vezes, durante a nossa existência, a gente acha que está num patamar mais tranquilo. Porque muitas vezes o problema que aflige o nosso próximo é muito grande. E os problemas que nos afligem, eles são básicos. Digamos que eles são bem mais brandos. A nossa situação, nós vivemos em uma cidade boa. Se a gente for ver a nossa situação, perto de outras cidades no mundo, onde pessoas não têm o que comer, não têm água para regar uma planta, comem terra, a gente se coloca numa posição: bom, se eu não estou nessa situação, é porque eu estou melhor. Não é assim que a gente pensa? Se eu estou aqui, é porque eu não necessito de passar por aquilo ali. Talvez eu já tenha passado. Muitos de nós pensam dessa maneira. Quando na verdade não é assim que acontece. Vejam bem, Deus não faz as provas superiores às forças daquele que as pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Ou seja, talvez, eu não estou dizendo que eu estou dizendo que talvez, e isso vale a nossa reflexão. Talvez esses problemas não cheguem até nós porque nós ainda não temos a capacidade de suportá-los. Nós, talvez, não estejamos preparados para suportar uma dor tão grande, para viver em um lugar de extrema pobreza. A dor moral é muito forte, é quase irresistível. Essas dores que esses seres passam, e muitos conseguem superar, é porque eles estão no momento e têm a capacidade
para superar. Por isso que Santo Agostinho diz aqui que Deus não dá conforme o nosso pedido. Ele dá conforme a nossa capacidade de superação. É por isso que a gente na doutrina espírita sempre diz e repete que se o problema chega, nós temos a capacidade de superá-lo. Se ele chega porque nós estamos prontos, capazes. Se nós estamos num lar difícil, complicado, num núcleo familiar difícil, se recebemos um filho difícil, se somos um ser difícil, é porque nós estamos no momento certo, no local certo, no núcleo certo. Nada anda errado, principalmente no momento em que vivemos. Quando a gente percebe, sente, pressente que existe um afunilamento. Estamos cada vez mais próximos de uma mudança. E muitos pressentem isso. Basta a gente olhar as ruas, a intolerância que impera, as brigas, as lutas. A emissão de uma opinião pode causar até uma morte hoje em dia. Se você é contrário a X ou Y, o mundo quase desaba. As pessoas não conseguem mais se esconder. Então é dessa maneira que nós precisamos enxergar. Pode ser que em breve eu tenha um problema. Eu não o tive ainda porque eu não estou preparado para ele. Então nós temos que trabalhar dessa maneira, nós temos que pensar desta maneira. Não que o problema vai chegar, mas que se ele chegar, qualquer um que me chegue, eu estarei pronto. E Santo Agostinho diz outra coisa aqui. Ele diz o seguinte, que chega um dia que o culpado está cansado de sofrer, seu orgulho foi por fim dominado, e é então que Deus abre os braços paternais para o filho pródigo que se lança a seus pés. As grandes provas, escutai bem, Santo Agostinho diz, são quase sempre o indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, desde que sejam aceitas por amor a Deus. E isso está em Laços de Família, tá? Vale a pena a leitura, porque faz parte de todo um contexto de ensinamento. Bom, e aqui tem algumas regrinhas interessantes para que a gente possa ter um bom relacionamento familiar. Escutar com atenção antes de falar, entender o que está sendo dito. Pode ser muito diferente do que o que você acha que será dito. Nas relações isso acontece demais. Antes da pessoa falar, a gente já emite opinião e muitas vezes a gente já começa a brigar, sem saber o que o outro vai falar. A gente deduz o que o outro quer, o que o outro vai falar. Gentileza e boas maneiras, essenciais para o convívio. Conversar, brincar, jogar, ver filme, passear, demonstrar interesse em saber o que seus familiares estão fazendo. Vejam vocês a importância de uma pergunta: como foi seu dia? Não falta isso hoje em dia? As pessoas estão fissuradas. Eu tento me corrigir ao máximo. Eu saio, meu filho, minha esposa, eu deixo o celular dentro do carro. Todo mundo tem que deixar o celular no carro. Porque se a gente entrar em algum lugar, todo mundo com o celular na mão, é 1/3 da conversa que teríamos. Toda hora alguém vai no celular e olha. Toda hora alguém vai no celular e olha. As outras pessoas ao entorno o tempo inteiro com a tecnologia na mão. Ligadas no mundo e distantes de quem está do lado. Então vejam a importância da conversa, do diálogo dentro do lar. Se você diz não com muita frequência, aprenda a dizer sim, com carinho. Se você diz sim demais, aprenda a dizer não sem culpa. É aquilo que eu falei, as crianças precisam de não. Não é chegar em casa agora e começar a falar não para tudo. Mas as crianças têm que se frustrar. Porque elas não vão receber do mundo tudo aquilo que elas acham que merecem.
Aprenda a tolerar frustrações. É essencial para desenvolver a paciência, a compaixão e compreensão. Encontrar meios de descarregar suas tensões sem maltratar os outros. Muito importante também. Porque normalmente nós descarregamos nossa raiva, nossa tensão no final do dia e normalmente dentro de casa, junto àqueles que são mais próximos. Às vezes uma pergunta que a pessoa faz, que a esposa faz ou que o marido faz, o dia não foi bom, você está com a cabeça quente, você não respondeu mal ao seu cliente, porque senão você perde o cliente, você vai e descarrega em cima de um filho ou da esposa. Acontece demais isso aí. E os relacionamentos ficam abalados por conta disso. E dentro de casa, às vezes um detalhe simples muda uma questão inteira. Eu costumo brincar, eu já contei isso aqui, mas acho que tem bastante tempo. Eu costumo brincar que lá em casa, uma vez, minha mãe faz um bife à milanesa que é espetacular. E aí eu falei com a minha mulher, caí na besteira de falar com minha mulher. Ela fez um bife à milanesa um dia e perguntou se estava bom. E aí eu falei, ó, igual o da minha mãe, não tem. Nunca mais ela fez o bife à milanesa. Ela falou, quando você quiser um bife à milanesa agora, você pede a sua mãe para fazer. Esse mês mesmo eu cheguei de São Paulo, liguei para minha mãe e falei, mãe, faz um bife à milanesa que a gente vai... Aí meu filho também adora. Aí minha mulher também já levou na brincadeira e agora já acostumou. Mas em casa eu não como mais bife à milanesa. Eu adoro bife à milanesa. Você vê uma palavra. Uma palavra. E várias outras coisas pequenas dentro de casa que a gente vai fazendo, que se não tiver uma estrutura, um relacionamento bom, a coisa desgringola. Então são fatos pequenos, a gente tem que se atentar para esses fatos do dia a dia. Coisas pequenas, um bom dia, uma boa tarde, tudo bem, como é que foi seu dia? São coisas simples. Bom, importante saber, os laços de sangue não garantem a existência do amor. Nunca. Muitas vezes um ser dentro do nosso meio, como a gente já falou, está ali para que a gente possa resgatar algo. Quantas famílias tem uma pessoa, às vezes, dentro da família que destoa? Uma pessoa que você chega e fala, não, essa pessoa não faz parte dessa família. Por que aquele ser está ali, dentro daquela família? Às vezes uma família totalmente desequilibrada tem uma pessoa maravilhosa, espetacular, calma, tranquila, centrada, tem fé, acredita em Deus, e a família toda destrambelhada. Por que aquele ser está ali? Para ensinar aos outros. Ela se colocou naquela posição. Ela aceitou, ela escolheu aquilo ali. Para que todos os outros daquele núcleo familiar aprendam algo. E ao contrário, quando uma família é muito espiritualizada, tranquila, e no meio daquela família nasce um ser totalmente avesso. Diferente de todos os outros. O que aquele ser está fazendo ali tão diferente? Não, ele veio errado, isso aí não tem nada... Não, ele está ali para aprender. Ele tem que ser puxado, trazido, ensinado. Até a idade em que nós podemos ensinar. Eu não sei quem foi que falou uma vez, né, a mulher perguntou quando que ela deveria começar a educar seu filho e a mulher estava grávida. E aí a pessoa perguntou, quantos meses você está? Ela falou, 5 meses, 6 meses. Ele falou, você já está 5 meses atrasada. A educação já devia ter começado. Então vejam vocês como é importante a gente prestar atenção nos detalhes. Geralmente as desavenças do lar têm origem no destempero verbal. Exerça severa vigilância sobre o que fala. Diante de familiares difíceis, nunca diga, é minha cruz. Saibamos que muita gente faz muito esforço para nos aturar. Isso é muito importante. Ele fala aqui, virtudes e defeitos como plantinhas tenras crescem na proporção que alimentamos. Portanto, elogie as virtudes e jamais critique os defeitos. Por que jamais criticar os defeitos?
que a gente vai alimentar aquilo. A gente vai gerar na pessoa raiva, ódio. E quando a gente está com raiva e com ódio, o que a gente faz? A gente faz exatamente o que a pessoa não quer. Porque o que a gente quer é transferir essa raiva. A gente quer irritar a pessoa mais do que a gente. E no lar, no ambiente familiar, isso é totalmente contrário à paz. Imagina a gente sair do trabalho, chegar em casa, com vontade de dormir, tomar um banho, descansar. Você vai para casa para quê? Para ter paz, tranquilidade, alegria, conforto, família. Você chegar em casa e a sua casa ser um inferno, quem é que gosta disso? Então são detalhes que nós precisamos nos ater para que a gente tenha uma vida mais feliz. Cultive respeito. Sem respeito pelos companheiros de jornada, difícil sustentar a harmonia doméstica. Cultive o diálogo. André Luiz diz que quando os companheiros de um lar perdem o gosto pela conversa, a afetividade logo deixa a família. Isso aqui eu tirei da Agenda Espírita, tá? Então, importante, nós precisamos conversar, prestar atenção, muita atenção em todos os aspectos, em todas as pessoas dentro da nossa família. Nosso tempo já chegou ao fim. O que eu queria aqui era dar uma pincelada, né? Trazer assim reflexões para que a gente tenha aí bastante coisinha para pensar, pelo menos até terça-feira. Certo? Até o próximo estudo. Muita paz a todos e até a próxima, meus amigos.